Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 24. Acompanhe o texto comigo, por favor. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Curve a sua cabeça por um instante, vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, essa é a tua palavra. Nós precisamos tanto terminar nosso domingo ouvindo a tua voz. Nós não estamos aqui por nenhum outro motivo senão revelar a nossa dependência ao Senhor. Não é mais um culto, não é mais um lugar que estamos todo domingo, não. Um culto pode fazer toda a diferença na nossa história e na nossa vida. Por isso, com muito temor, nós nos achegamos à tua palavra, silenciamos o nosso coração, acalmamos o nosso espírito para que possamos ouvir o teu espírito. Que o Senhor possa verdadeiramente falar ao nosso coração nessa noite e que desde já o Senhor possa ver em nós e receber de nós toda a honra, glória e louvor dessa mensagem e de toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. O poder dos relacionamentos. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Trazendo um pouco da introdução desse texto tão conhecido. Jesus está finalizando o maior sermão de todos os tempos. O Sermão do Monte. Esse texto, ele é o ponto final. É a cereja do bolo. É Jesus, de alguma forma, mostrando para nós a importância da base da nossa vida. Que não adianta a gente fazer nada diante da nossa realidade se nós não tivermos uma base. Você pode sair desse culto aqui, nessa noite, ou de um lugar onde você teve uma experiência com Deus, e você pode sair ali extasiado, você pode sair dali impactado pelo poder de Deus, e nada adianta se você não tem uma base. Se a sua fé não é sólida, é porque nós estamos na terra, nós estamos lidando com injustiças, nós estamos lidando com situações que abalam o coração do ser humano, é porque é isso que somos, seres humanos. E de alguma forma Jesus está evidenciando a importância da nossa base. Eu quero começar essa noite te fazendo essa pergunta: qual é a sua base? Qual é o seu fundamento?
Porque o nosso fundamento, ele pode parecer ser mas não é. Ele pode ter cara de mas ele pode não ser. Você pode olhar um lindo prédio, você pode olhar uma linda estrutura e dizer, olha, que coisa maravilhosa, mas não passa de uma estética. O fundamento daquele prédio é fraco. Ele não consegue lidar com pressão. Ele não consegue lidar com as adversidades. Ele não consegue lidar com a chuva. Ele não consegue lidar com o vento. Irmãos, até que Jesus volte, ou até que Ele nos leve, a coisa mais importante enquanto cristãos que nós precisamos ter é uma base sólida. Um dos maiores problemas que nós lidamos hoje é com a inconstância das pessoas, é com as pessoas entre altos e baixos. As pessoas não conseguem ter uma constância na fé, no serviço à igreja local. As pessoas não conseguem lidar com as pressões da vida. Elas não conseguem lidar com o luto. Elas não conseguem lidar com o término. Elas não conseguem lidar com as adversidades. Elas não conseguem lidar com a falência. Elas não conseguem lidar com a fofoca a seu respeito, com a calúnia. Elas não conseguem lidar com tudo que mexe com a sua estrutura, e não conseguem mesmo, porque é uma estrutura fraca, insólida. E é por isso que muitos caem, muitos edifícios vêm abaixo, muitas famílias são destruídas. Muitos lugares que você olha e fala, mas meu Deus, ele era uma bênção, ele era firme, ele estava ali. O que aconteceu? Porque é impossível você permanecer até o fim se você não ter uma base forte. Isso é um fato. Eu gosto de lidar com fatos, e se isso é um fato, se eu necessito ter uma base sólida para que eu não surte na minha caminhada de vida, se eu preciso ter uma base sólida para que eu consiga lidar com as minhas responsabilidades como pai, como provedor da casa, como pastor, na minha realidade, se eu preciso dessa base, e não existe espaço para negociação, para que eu tenha outra base, não existe outra possibilidade para que eu continue firme, de pé, e consiga lidar, se a base é um fato que eu preciso. O que eu preciso fazer para fortalecê-la? O que eu preciso fazer para permanecer de pé, uma vez que o convite bíblico não é sobre o início, não é sobre o começo das coisas, mas é sobre a permanência. Aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele, diz no Evangelho de João, no capítulo 15, o Senhor é convite do Senhor, é desejo do Senhor que você permaneça. Se a gente precisa de uma base, e se o convite de Deus é a permanência, por que a gente não constrói uma sólida? Por que a gente prefere a areia? Por que a gente não investe no relacionamento? Irmãos, o texto bíblico, ele está falando sobre um lugar, uma rocha segura, constante. É um lugar que não é poroso, que não tem infiltração, que não deixa se contaminar.
É o poder do relacionamento, da junção, do vínculo, da unidade, do propósito. Tudo isso faz a base ser firme, tudo isso faz os relacionamentos, eles permitem que você seja de fato alguém que consegue lidar com o dia mau. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Fatores indispensáveis para que você permaneça. O texto, ele deixa uma primeira coisa clara. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces. Verso 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. A primeira certeza que nós temos é que a chuva cai para todo mundo. Não tem ninguém isento de circunstâncias. Não existe nenhum ser humano debaixo do céu que pode dizer: eu vivi a minha vida toda sem nenhum tipo de circunstância, de problema, de luta, de crise. A chuva cai para todo mundo. Se tem uma coisa que Deus é justo. Ela cai. A segunda coisa que a gente precisa perceber no texto é que a chuva não avisa. O vento, quando vem sobre a nossa vida, ele não pede licença. Ele não nos prepara. É porque até a queda é importante para que a gente saiba o fundamento que estamos. Talvez aqueles que a casa caiu, eles só perceberam o seu fundamento poroso, o seu fundamento sobre a areia, quando a casa caiu. É nesse momento que você olha e fala assim: por que eu não busquei mais a Deus? Por que eu não relacionei mais com Deus? Por que eu não investi mais nesse relacionamento com Deus? Por que eu não tive melhores amizades? Por que eu não andei com gente que me aproximava de Deus? Por que eu demorei tanto e agora a casa caiu? Por quê? Irmão, se tem uma coisa que me deixa maravilhado com as Escrituras, é porque as Escrituras, ela trabalha com a prevenção. Ela nos dá a resposta diante de uma situação, mas você vai perceber que o tempo inteiro as Escrituras está lidando com a nossa vida, trazendo prevenção. Está nos prevenindo. E de alguma forma a gente precisa deixar de ser tolo e não esperar a casa cair para a gente acordar a respeito do nosso fundamento, irmãos. Tem muita gente fundamentando a sua fé em um evangelho que não é real. Tem muita gente fundamentando a sua fé em relacionamentos que é fora do Senhor. Tem muita gente colocando o seu fundamento ou investindo em um fundamento poroso, inconstante, uma busca mais ou menos, uma entrega mais ou menos, relacionamentos mais ou menos, uma santidade mais ou menos.
Uma fala mais ou menos, eu me pareço, mas nem sempre eu sou. Tem hora que eu sou, tem hora que eu não sou. Não, um dia eu vou, um dia eu não vou. Um dia eu oro, o outro dia eu não oro. Uma semana eu leio a Bíblia, a outra eu estou com preguiça. Não, uma hora eu tiro de um filme pornográfico ou com cenas pornográficas, a outra hora eu não resisto, eu assisto. Um dia eu caio, outro dia eu permaneço. É um fundamento inseguro. E a grande verdade, irmãos, é que depois que a casa cai, a gente não assume o erro. O fundamento é a gente que constrói, não é a igreja. O fundamento somos nós que construímos, não é o seu vizinho, não é o seu líder, não é a pessoa que caminha com você. Cada um tem o seu fundamento, cada um tem a sua oportunidade de colocar ali as coisas certas para que o fundamento seja sólido. Ah, mas eu caí por causa da igreja. Não, eu caí porque fulano falou isso. Não, eu caí por causa que fulano me apresentou fulana. Não, eu caí por causa disso. Não, você caiu porque no momento do fundamento você não deu lugar ao Senhor. Você não investiu no relacionamento com o Senhor. Eu vim aqui te dizer nessa noite que você precisa buscar mais a Deus. Você precisa entregar mais a Deus. Essa semana precisa ser o início de um novo hábito, de um relacionamento real com o Senhor, diante de um evangelho genuíno. Você não precisa procrastinar, porque a chuva vai cair. Não brinca. Não deixe para investir amanhã. Coloca os materiais certos. Invista. Tem gente que fala assim: pastor, mas como é que é esse negócio? Eu sou fiel ao Senhor, eu entrego o meu dízimo, eu vou na igreja. E tem gente que não está nem aí para Deus e tem muito mais coisa do que eu. Ele tem carro zero, ele tem apartamento, ele tem casa própria, ele tem mansão. Irmãos, para nós que somos filhos de Deus, o que importa não é o que temos, mas em qual fundamento nós estamos. Uma vez nós estamos em Jesus, é suficiente. A nossa alegria está em Jesus, a nossa alegria está em servir a Jesus, a nossa alegria é ter o Senhor como Salvador da nossa vida, a nossa alegria é ter Ele como centro do nosso coração. O restante, irmãos, qualquer coisa, é qualquer coisa. Se você tem, é porque você trabalhou para ter. Você teve a oportunidade, não sei. Mas não é isso que nos move. O que nos move é o fundamento. O que nos move, o que nos deixa seguro, é o Senhor a rocha, é Ele o nosso socorro bem presente, é Ele que está na angústia e na tribulação, é Ele. O texto, ele vai dizer: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Primeira coisa, Deus está falando. Quem ouve as minhas palavras, Deus está falando. Agora, o texto também traz a certeza de que tem muita gente ouvindo, mas não praticando.
O Senhor, Ele somatiza, Ele condiciona, Ele vai dizer: quem ouve e pratica, esse é prudente. Pastor, mas eu estou ouvindo, eu não sou prudente. Não, seu nome é insensato. Pastor, mas eu estou todo dia. Se não tem prática, nosso nome não é prudência. A nossa base é insólida. Nós somos insensatos. Nós somos pessoas que estamos dando lugar àquilo que Deus não gosta, aquilo que de alguma forma nos coloca numa posição frágil. Irmãos, não tem nada pior do que você estar numa posição frágil. Você não sabe de onde o tiro vem, você não sabe o que pode te atingir, você não sabe o que pode vir sobre você. Não tem nada pior do que estar numa posição frágil. O que a gente vê hoje? A gente vê casamentos frágeis, a gente vê relacionamentos extremamente superficiais, a gente vê relacionamentos familiares, relacionamentos com Deus. Ah, mas você orou, pastor, eu estou trabalhando demais. Irmãos, nós não podemos brincar. Nós precisamos trazer como prioridade o que nos permite ter base sólida e deixar como secundário aquilo que não constrói base sólida. O problema é que a gente está trazendo como prioridade materiais que não fundamentam a nossa base como ela deve ser. A gente está colocando na nossa base coisa que o dinheiro compra, sendo que na nossa base tem que ser coisa que o dinheiro não consegue comprar. Aquilo que você não precisa pagar. Você não precisa pagar para relacionar com Deus, você não precisa pagar para se encher das escrituras, você não precisa pagar para orar, para se derramar diante de Deus, você não precisa pagar para você ter relacionamentos, amizades saudáveis que te aproximam de Deus. Você precisa ter como fundamento o Cristo, e com Ele não é por merecimento, é por infinita graça de Deus, é de graça. O seu fundamento é de graça. Você acha que está bem? Você olha para um casamento e você fala: meu Deus, que casamento lindo. Passa uma semana, o cara te liga: pastor, minha mulher me mandou para fora de casa. Poxa, mas não estava tudo bem. Uma briga causou isso? Não, pastor, na verdade tem muitos anos que não está bem. Para que você esperou, infeliz? 10 anos da vida para buscar ajuda. Para que você esperou acabar o negócio? A gente dá sorte, irmãos, que o nosso Deus é Deus de milagre, porque senão nós estávamos lascados. Porque tem coisa que é só milagre, porque você já foi tanto, que se não dependesse de Deus, fim. Você fala: mas meu Deus, eu te vi orando, eu te via buscando a Deus, seu GC era tão forte, ia tanta gente, você era tão influenciador, você era um pregador do Evangelho. Como assim? Como assim você está postando isso? Como assim você está nesses lugares? Como assim? É porque a gente está investindo muito mais em estética. Eu vim aqui para te falar essa frase: nós estamos investindo mais em estética do que em fundamento. Só isso. Eu vejo uma foto no Instagram, irmãos, às vezes eu viajo, eu entro dentro da foto. Se fosse isso. A foto não mostra a logística das coisas, a obra que é. Você
Vê uma foto, tá lá minha família linda, meus 3 filhos, minha esposa grávida. Você não sabe a luta que é, irmãos. É cocô demais. É todo dia, se um está com febre, o outro, eles revezam. Cada semana um fica com febre, cada semana um vomita na cama, cada semana um faz xixi, cada semana. Ainda assim você tem que estar com a esposa, você tem que ter tempo, você tem que organizar, você tem que fazer. Você vê aqui, você está na igreja, você vê uma foto lá no Instagram da igreja, está tudo lindo. Você não sabe o preparo, você não sabe a entrega, você não sabe o que está por trás. É isso mesmo, irmãos. É porque a gente só sabe lidar com a estética. A gente esquece que tudo precisa ter um fundamento. Aquilo que não tem fundamento, se eu não tiver fundamento, irmãos, eu estou com prazo de validade. Se você não tiver fundamento, eu vim aqui te dizer que seus dias estão contados. Só permanece aqueles que têm base, aqueles que têm fundamento. Você vê gente, você fala assim: meu Deus, como está sendo usado por Deus. Eu quero saber se daqui 10 anos também vai estar sendo, se daqui 30 anos também, se você permanece o mesmo. Porque a chuva para, mas ela volta. E tem gente que começou com o fundamento certo, mas foi encantado, foi picado pelos prazeres da terra. O fundamento deixou de ser sólido, cai. Ou você consegue viver uma vida encapada, mascarada a vida inteira. Tem muita gente que eu falo, mas como é que você conseguiu, irmão? Na moral, você tem que fazer teatro, não tem explicação. Você passava a ser uma coisa que você não é nada disso. Jesus está dizendo: quem não tem base, tem dias contados. Deixa a estética, procura ou preocupa com o fundamento, para que você permaneça, para que você reflita Jesus, para que você seja uma bênção na sua casa, para que a sua esposa fale: olha, da forma que ele é na igreja, ele é aqui em casa, para que os seus filhos falem: meu pai é o meu maior exemplo, para que no trabalho o seu patrão fala assim: se eu tiver mais 2 funcionários desse, eu posso mandar todo mundo embora, do tanto que ele é honesto, do tanto que ele é bom, do tanto que ele é excelente, do tanto que ele é gracioso. Você está lá na sua família, até os endemoniados gostam de você, fala assim: meu Deus, ele é educado, ele trata bem, como que ele honra a mãe, se ele precisar ele tira dinheiro do bolso, ele não é folgado, ele chega aqui, ele tem tempo de qualidade, mesmo diante da correria, ele vai na casa da avó, ele vai lá beijar a avó dele, ele toma um café com a avó, ele não trata ela como uma velha de lado, não, ele honra a vida dela. As pessoas que estão do seu lado estão dizendo: esse é de verdade, esse tem fundamento. Chega, irmãos. O Brasil não precisa de gente encapada, mascarada. O Brasil não é feito de Instagram. O Brasil é feito de fundamento. Ele precisa de gente que tem fundamento. O Brasil está gritando por gente que tem base sólida em Jesus. Qualquer coisa que não for isso é qualquer coisa. Parece, mas não é. Sabe quando que aquelas 2 casas, você percebeu qual era o fundamento? Quando as 2 caíram. Talvez a que estava sobre a areia, a estética dela era mais bonita, ela tinha blindex, o acabamento era de primeira, ela foi arquitetada, houve investimento na estética, mas não no fundamento. E na chuva, uma ficou de pé
e a bela casa tão estética caiu ao chão. Que eu e você sejamos uma base forte no Senhor. Nosso coração esteja em Deus. Quantos entendem essa palavra em nome de Jesus?